pessoal! No vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre força centrípeta e suas aplicações. Nós vamos fazer os exercícios da apostila número 2, da página 29. Então vamos começar pelo exercício número 1. Suponha um planeta X com uma lua Y. Desconsidere efeitos de outros corpos sobre este planeta e sua lua, e também desconsidere a carga elétrica desses corpos. Sabe-se que a órbita da lua Y é perfeitamente circular e tem o planeta X no centro da circunferência correspondente a essa trajetória. Assinale V, verdadeiro, ou F, falso, após analisar as afirmações que seguem sobre a situação descrita. A força centrípeta que age sobre a Lua é nula. A força gravitacional é a força centrípeta. A força centrípeta que age sobre Y aponta para X. A força gravitacional que age sobre Y aponta para X. A sequência é letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. O exercício número 1 mostra um planeta X que tem uma lua Y que tem uma trajetória circular em volta desse planeta X. E a gente vai ter que analisar algumas afirmações e dizer se são verdadeiras ou falsas. Vamos olhar então essas afirmações. A primeira afirmação fala que a força centrípeta que age sobre a Lua é nula. Então, a gente tem um planeta com uma Lua, um outro corpo girando ao seu redor. A Lua, como está girando em torno do planeta X, tem o seu centro de circunferência no centro do planeta X. Quando o corpo ele está girando, quando ele tem um movimento com trajetória circular, para que ele mantenha esse movimento em trajetória circular, é necessário que exista uma força apontando para o centro da trajetória, o que a gente chama de força centrípeta. Portanto, se essa Lua Y está girando em torno do planeta X, existe uma força centrípeta que não é nula. Para que ele gire, é necessário que essa força centrípeta não seja nula. Então, a primeira afirmação é falsa. A segunda afirmação fala que a força gravitacional é a força centrípeta. Vamos lembrar que força centrípeta não é um novo tipo de força, mas sim qualquer força pode assumir o papel de força centrípeta, desde que ela esteja na direção radial da trajetória circular, desde que ela esteja na direção do centro da trajetória. Como a Lua gira em torno do planeta X, a força que atua sobre essa Lua é justamente a força devido à atração gravitacional entre os dois corpos. Então, sim, a força gravitacional é a força que está atuando como força centrípeta. Então, essa segunda é verdadeira. A terceira fala que a força centrípeta que age sobre Y aponta para X. Então, essa força gravitacional, que é a força que está fazendo o papel de força centrípeta, está apontando para o planeta X. Sim, é uma força na direção radial e essa atração gravitacional, essa força da gravidade, aponta sim para o planeta X. É o planeta X fazendo uma atração gravitacional sobre essa Lua Y. Então, também é verdadeira. E a última afirmação, a força gravitacional que age sobre Y aponta para X. Sim, se eu falei que a força centrípeta que age sobre Y aponta para X e anteriormente a gente falou que essa força centrípeta é a força gravitacional, então lógico que a força gravitacional, a força que está fazendo o papel de força centrípeta, também aponta para X. Então, a gente encontrou aqui, a primeira é falsa, a segunda, a terceira e a quarta são verdadeiras. Então, a primeira questão vai ter como resposta a letra C. A opção correta é a letra C. Vamos dar uma olhada no exercício número 2. Fernando adora carrinhos de controle de remoto. Um de seus passatempos é montar pistas para depois brincar nelas com seus carrinhos. A próxima construção envolverá uma pista com um looping de raio 1,6 metros. Fernando preza pela integridade dos carrinhos e pretende calcular a velocidade mínima necessária para avaliar se será possível completar a manobra sem que eles caiam. Sabemos que a aceleração gravitacional no local onde Fernando mora
Se construirá a pista é de 10 metros por segundo ao quadrado, qual será a velocidade mínima para que um carrinho consiga completar o looping? No exercício número 2, o Fernando está brincando de carrinho de controle remoto e ele quer que esse brinquedo faça um looping. Então, ele vai construir uma pista onde o carrinho vai fazer um looping, vai dar uma volta completa. E ele quer saber qual a velocidade mínima para que esse carrinho complete esse looping, consiga completar essa curva sem cair. Então, a gente vai precisar calcular a velocidade mínima que o carrinho vai ter no ponto mais alto da trajetória, sem que ele caia. Bom, se a gente quer calcular a velocidade mínima e a gente tem um movimento com trajetória circular, já que quando o carrinho for completar esse looping, ele vai ter uma trajetória em formato de círculo, a gente vai usar a ideia de força centrípeta. Força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. A gente quer saber essa velocidade mínima aqui para o carrinho completar essa volta. Então, no ponto mais alto, a gente precisa determinar as forças que vão atuar sobre esse carrinho de controle remoto. No ponto mais alto, a gente vai ter força-peso, porque força-peso atua sobre qualquer corpo próximo à superfície da Terra. E para que esse carrinho não caia, é preciso que exista uma força normal. É necessário que o carrinho mantenha contato com a superfície da pista, do looping. A gente viu nas aplicações de força centrípeta que quando o corpo está fazendo um looping, quando ele quer dar uma volta completa na vertical, a condição para que a gente descubra essa velocidade mínima para o objeto não despencar é calcular essa velocidade na situação limite em que a força normal é zero. Por quê? Quando essa força normal é zero, o objeto ele está na eminência de perder contato com a superfície. As rodas do carrinho vão estar na eminência, no segundo antes de perder contato com a superfície do looping e começar a cair. Então, a velocidade mínima vai ser justamente nesse momento que ele perde contato e começa a cair. Qualquer velocidade acima desse valor mínimo, o objeto consegue completar a volta. Então, a força centrípeta aqui, as forças que atuam sobre o corpo que apontam para o centro da trajetória, são a força normal e a força-peso, quando a gente identifica as forças. Então, a força centrípeta está sendo representada, nesse caso, pela força-peso e força normal. As duas apontando para o centro da trajetória, portanto, são positivas. Igual a massa vezes essa velocidade mínima ao quadrado sobre o raio. Como eu falei, a gente vai considerar a situação em que a força normal é zero. Portanto, a gente vai ter força-peso igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Sempre que a gente trabalha com força-peso, a gente pode considerar que seu valor é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, aqui no lugar da força-peso, eu vou substituir por isso aqui. Massa vezes a aceleração da gravidade. Igual a massa vezes a velocidade mínima ao quadrado sobre o raio. Vamos substituir os valores. Massa, eu não tenho a informação da massa do carrinho, mas eu tenho massa multiplicando desse lado do igual, multiplicando do outro lado, então eu posso cancelar. A aceleração da gravidade é o 10 metros por segundo ao quadrado, substituo por 10. A velocidade mínima é o que a gente quer determinar, que está ao quadrado. O raio do looping foi informado, 1,6 metros. Agora, para a gente determinar esse valor de velocidade, a gente tem que resolver essa conta. Esse 1,6 que está desse lado da igualdade dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vou fazer aqui do lado. Eu vou ter que a velocidade mínima ao quadrado é igual a 10 vezes 1,6. Fazendo essa conta, 10 vezes 1,6 é igual a 16. Para achar esse valor da velocidade mínima, esse quadrado que está desse lado do igual, ao passar para o outro, vira uma raiz quadrada. Então, eu vou ter raiz quadrada de 16.
Resolvendo esse valor da raiz quadrada de 16, eu encontro que a velocidade mínima para o carrinho de controle remoto completar a curva do looping é de 4 metros por segundo. Portanto, quando um objeto está dando uma volta completa na vertical, como é o caso do looping da pista que o carrinho vai se movimentar, a gente primeiro identifica as forças que atuam sobre o corpo no ponto mais alto da trajetória circular. Vai ser a força normal e a força peso para determinar a velocidade mínima que esse carrinho deve ter para não cair. A gente vai usar a situação limite em que a força normal é zero, quando o carrinho perde contato e começa a cair. Vai substituir na equação da força centrípeta e determinar o seu valor. Nesse exercício número 2, a gente encontrou que o resultado era 4 metros por segundo.